Olá, olá, terceiro ano A, terceiro ano B, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos corrigir as atividades que foram propostas na semana passada para vocês para serem realizadas no livro didático de histórias, tá bem? Vamos lá? Vamos começar com a página 67, o exercício número 5. No período colonial, onde a população obtinha água? Nós falamos isso bastante na aula anterior. Eu, inclusive, trouxe vários exemplos de chafarizes que existem até hoje e que foram construídos no período colonial. Então, a população obtinha água em bicas, fontes e chafarizes. Pergunta número 6. Como a água era transportada até as moradias? Isso eu também comentei com vocês e nós temos isso no nosso livro didático, que ele diz o seguinte: a água era transportada em barris de madeira por trabalhadores, e essas pessoas eram, em sua maioria, os africanos escravizados, que faziam esse trabalho de pegar a água na bica ou no chafariz, levar ela na cabeça até a casa da pessoa que pediu esse serviço. Exercício número 7, página 67. Observe a imagem, leia o texto e responda a questão. A fonte da Carioca, localizada no município de Laguna, no estado de Santa Catarina, foi construída em 1863. Em 2010, a fonte foi revitalizada pela prefeitura e passou a fornecer água potável. Em 2017, uma empresa foi contratada para fazer a análise da água, que até hoje é consumida por quem passa pelo local. Pergunta: quais são as diferenças e semelhanças entre o uso de fontes públicas pela população no passado e atualmente? Essa pergunta é bem interessante. E vejam só, olhando a imagem, nós percebemos que a fonte está revitalizada, está muito bonita e que algumas pessoas ainda estão ali pegando a água da fonte. E a semelhança é justamente essa. A fonte continua com a sua função de fornecer água para a população. Porém, atualmente tem a diferença que é crucial e que é fundamental. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem água encanada em casa. Então, não se precisa mais ir até uma fonte buscar água. Você já tem água na sua casa. Certamente essas pessoas têm água na própria casa delas, mas elas gostam mais da água da fonte. Como sabem que a água da fonte é potável e é uma água de qualidade, elas escolheram ir pegar a água ali. Mas hoje em dia é muito mais comum que as pessoas tenham água potável em casa e não precisem ir buscar em fontes, em chafarizes ou em bicas. Felizmente, né, nós temos essa mudança. E agora vamos para os exercícios da página 68. Número 1. Pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. As legendas eram as seguintes: azul, aspectos do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais, e de vermelho, quem realizava os trabalhos pesados na colônia. Essa questão eu achei muito interessante porque algumas coisas não foram comentadas no livro didático e não foram comentadas nas aulas também. Então eu acredito que vocês tiveram um pouco de dificuldade para realizar esta pergunta, mas vamos fazer ela agora. A primeira imagem estava escrito o seguinte: morar em casa de madeira e taipa de pilão. E esse é um aspecto do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais. Então, nós vamos pintar de azul. Pessoal, lembrando que os colonos não tinham uma vida luxuosa logo que eles chegaram aqui. Eles eram trabalhadores, eles se esforçaram muito para conseguir melhorar financeiramente de vida. Precisavam fazer também um trabalho pesado. Geralmente os colonos não tinham escravos trabalhando para eles, eram trabalhadores não tão
explorados quanto o trabalho escravo, mas eles eram trabalhadores também, tá bom? A segunda opção, consumir milho, feijão e mandioca. E esse era um aspecto do modo de vida dos colonos nas vilas coloniais. Eles consumiam esses alimentos também. E aqui nós temos duas opções, indígenas e africanos escravizados. Como as opções de legendas eram modos de vida ou pessoas que realizavam o trabalho pesado nas colônias, nós já conseguimos imaginar que os indígenas e os africanos escravizados é quem realizavam o trabalho mais pesado nas colônias. E aqui nós temos dormir em rede como os indígenas. Lembrando que temos que observar a maneira que está escrita a frase. E ela está dizendo como os indígenas. E quais eram as opções de legenda que nós tínhamos? Era aspectos da vida na colônia e quem realizava o trabalho pesado. Isso, então, é um aspecto da vida na colônia, assim como utilizar utensílios como potes de barro e cestos de palha. Talvez aqui algum dos colegas tenha se confundido por quê? Hoje em dia é muito comum nós vermos indígenas realizando a venda desse tipo de produto, de cestos de palha, de chocalhos, de palha também. Então pensou assim, mas se isso daqui é um trabalho de indígena, então eu vou pintar de vermelho. E não, porque isso aqui está falando de um modo de vida que era mais comum na colônia. Então, vamos pintar de azul também. E aqui na página 69 nós temos a seguinte pergunta. Observe o mapa histórico e responda as questões. Quais vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? Esse mapa que eu trouxe para vocês, aqui pela imagem do computador, está um pouco difícil de enxergar, porque eu precisei reduzir ela. Mas no livro didático a imagem está bem nítida, e aí é possível de vocês responderem que as vilas que estão representadas aqui no mapa são as vilas de Santos, São Vicente e São Paulo. A próxima pergunta. No mapa há o nome de vários rios. Explique a importância dos rios para as vilas e as cidades no Brasil colonial. E qual a importância dos rios? A maioria das vilas eram instaladas próximas às fontes de água, como os rios e nascentes. Por quê? Porque se estivesse próxima de uma fonte de água, seria mais fácil de abastecer e manter a casa da pessoa que estivesse morando por ali. E também, quanto mais próximo de uma fonte de água, mais fácil também de se fazer o transporte. Página 69, exercício 3. Leia as informações do quadro e responda as questões. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. A Vila de São Paulo de Piratininga foi fundada em 1554 por padres jesuítas. Letra A. Qual localidade foi fundada por religiosos? Se nós estamos falando de religiosos, nós estamos falando de padres jesuítas. Então, foi a Vila de São Paulo de Piratininga. Letra B. Qual localidade foi fundada para ser a sede do governo português na colônia? E isso nós aprendemos lá no comecinho desse conteúdo, que foi a cidade de Salvador. Letra C. Qual foi a primeira localidade a ser fundada? E aqui é só nós observarmos as datas, que foi a Vila de São Vicente. Espero que todos tenham assistido esse vídeo, porque eu trouxe informações importantes e informações que não foram faladas nas aulas anteriores. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, me procurem ou procurem a Prof. Gabi. Nós duas estamos à disposição de vocês, tá bom? Beijinhos, bons estudos, tchau, tchau!